canal Repensando a Física, professor Caio. E vamos agora estudar sobre calorimetria. Se liga na aula para mais um resumo de física. Para nós darmos início à aula, vamos abordar um pouco dos aspectos históricos da calorimetria. Só para nós termos uma contextualização inicial, calorimetria é o estudo do calor e suas aplicações. Historicamente, durante os séculos 17 e 18, o efeito do calor sobre a temperatura dos corpos ele era explicado postulando-se a existência de um fluido invisível e sem peso chamado calórico. O calórico, de acordo com a teoria, por exemplo, quando você tinha um corpo a uma alta temperatura, esse corpo ele conteria mais calórico do que um outro corpo a uma temperatura menor. E dessa forma, quando um corpo quente perdesse calórico, ou seja, quando o calórico fosse consumido, quando ele perdesse de fato aquela substância, ele deveria ter sua temperatura diminuída. E, abre aspas, muitos cientistas da época aceitavam a teoria do calórico como uma teoria válida para explicar o calor nos processos térmicos, entre eles o Lavoisier. Sim, Lavoisier é aquele da conservação das massas. Só que essa teoria do calórico, uma das mentes que contestou ela foi Benjamin Thompson. Ele era um americano que lutou ao lado dos britânicos na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Após a guerra, o Thompson ele mudou-se para a Europa e passou a trabalhar para o nobre alemão que o nomeou ministro da guerra. Ele deu o título de Conde Rumford. Entre suas tarefas estava a supervisão da fabricação de canhões para o exército. E uma das coisas que ele observou foi que durante a perfuração dos canos dos canhões, muito calor era gerado. E os canos eram então resfriados por uma grande quantidade de água que era jogada sobre eles. Só que ele não aceitava ou não estava claro a explicação para ele, Conde Rumford, acerca do processo do calor gerado na perfuração da broca nos canos dos canhões. Então, a explicação que era dada na época era mais ou menos assim, que a broca usada na perfuração estaria liberando o calórico contido no metal quando pedaços deles eram retirados. Essa explicação não era aceita por Rumford, pois enquanto a broca fosse mantida em funcionamento, ela era capaz de produzir quantidades virtualmente ilimitadas de calor. Mesmo após perder o corte, ou seja, a broca ficar cega, e não retirar mais material da peça. Então o Rumford ele fez um experimento. Ele mandou perfurar um canhão debaixo da água e mediu o tempo necessário para a água ferver. E ele descobriu que uma determinada quantidade de água sempre levava o mesmo tempo para começar a ferver. Nunca chegava o momento em que todo o calor tivesse sido retirado do material, independente de a broca estar cega ou afiada. Então Rumford ele achava que deveria existir uma relação entre o trabalho realizado pela broca e a quantidade de calor gerado. Então o calor, portanto, deveria estar associado ao movimento da broca. E em 1798, o Benjamin Thompson ele relatou suas experiências para a comunidade científica da época, ou seja, a Royal Society, que era uma comunidade inglesa. Mas muitos físicos e cientistas rejeitaram suas descobertas e a teoria do calor persistiu por volta mais ou menos de 50 anos ainda. Até que veio o James Prescott Joule, o James Joule, que demonstrou através de um experimento que calor é uma forma de energia em trânsito. E é nessa abordagem que nós iremos hoje estudar. Calor como uma forma de energia, que é essa abordagem que na física e na ciência se dá para o estudo do calor. Calor como uma forma de energia. Então, dando continuidade, resumidamente, nós definimos calor como uma energia térmica em trânsito entre corpos a temperaturas diferentes. Então, nós temos aqui uma ilustração de um corpo A e um corpo B, ambos em contato. Todavia, o corpo A tem uma temperatura maior do que o corpo B.
Naturalmente, o calor ele flui, ele transita do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Então, nós observamos que nesse sistema, né, o corpo A, por ser mais quente, ou seja, a energia térmica das partículas de A, essa energia térmica, é transferida às partículas de B. Então o calor ele flui de A para B, como antes explicado, só que depois de um determinado tempo, esse sistema ele vai atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, o equilíbrio térmico é a condição no qual os corpos atingem a mesma temperatura e quando estão à mesma temperatura, não há mais o fluxo de calor. Então o calor cessa no equilíbrio térmico. Como na física toda grandeza tem unidade, então como o calor é energia, nós temos que no Sistema Internacional de Unidades o calor é medido em joule, ou seja, a unidade padrão do calor é o joule. Contudo, por razões históricas, as unidades mais usadas na calorimetria para se medir a quantidade de calor são a caloria e a quilocaloria. Obviamente, como dito anteriormente, o calor ele foi associado a essa substância denominada calórico e associou-se na época a unidade de calor a caloria, fazendo uma alusão à teoria do calórico. Só que, fazendo uma conversão, uma caloria equivale a 4,18 joules e uma quilocaloria é 1000 calorias. Só para você entender o que é uma caloria, né? Uma caloria é a quantidade de calor que, ao ser recebida por 1 grama de água, provoca nessa água uma variação em temperatura de 1 grau Celsius, ou seja, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius sobre a pressão normal de 1 atmosfera. Então, essa é a definição da unidade caloria. No estudo sistemático do calor, quando o calor é fornecido para um sistema, pode ocorrer duas situações. O sistema pode sofrer variação em temperatura ou o sistema pode apresentar uma mudança de estado físico. Então, para esses dois casos, nós temos dois nomes diferentes. O calor sensível é o calor trocado por um sistema que provoca nesse sistema apenas uma variação de temperatura. Já o calor latente é o calor trocado que provoca no sistema apenas uma mudança de estado físico. Na aula de hoje nós vamos se limitar a estudar o calor sensível. Então, agora nós vamos definir duas grandezas associadas ao estudo da calorimetria. Dentre as variáveis estudadas na calorimetria, figura a capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica de um corpo ou de um sistema é a relação entre a quantidade de calor trocado pelo corpo e a correspondente variação de temperatura que ele experimenta. Então, é a razão entre o calor pela variação de temperatura. Quanto maior é o valor da capacidade térmica de um corpo, maior deve ser a quantidade de calor fornecido para variar a temperatura desse corpo. Só para você ter uma noção mais geral, capacidade térmica se fala a sistema e a corpo. Se você quiser analisar a substância que compõe o sistema, a variável que nós iremos atrelar à substância é o calor específico, que matematicamente o calor específico ele é dado pela relação da capacidade térmica do corpo pela massa do próprio corpo. Então, aqui nós temos a variável C minúscula que vai representar o calor específico. No Sistema Internacional de Unidades, a capacidade, ou melhor, o calor específico, ele é dado por joule sobre grama Kelvin, ou como em alguns exemplos, em algumas aplicações, pode aparecer como caloria sobre grama grau Celsius. Aqui nós temos uma tabela de calor específico. Nessa primeira coluna nós temos os materiais e nessa segunda coluna nós temos os valores de calor específico de cada material. Por exemplo, nós pegamos a areia e o calor específico da areia é de 0,2 caloria grama grau Celsius.
Já o da água é de 1 caloria grama grau Celsius. Ou seja, né, só para nós entendermos, o calor específico de uma substância está associado com a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 grama da substância em 1 grau Celsius. Ou seja, para variar a temperatura de 1 grama de água e de areia em 1 grau Celsius, para a areia eu devo fornecer 0,2 calorias e para a água eu devo fornecer 1 caloria. Ou seja, para eu aquecer a areia é mais fácil do que para aquecer a água, porque eu tenho que fornecer uma quantidade menor de energia calorífica, né, calor, do que na água. Então, o calor específico ele me permite, a primeiro momento, analisar qual sistema é mais fácil variar a temperatura, só analisando a substância que compõe o sistema. Então, diante disso, vamos para o calor sensível, o cálculo do calor sensível. Falado anteriormente, que calor sensível é o calor que nós fornecemos para um sistema para variar a temperatura desse sistema. Então, o cálculo do calor sensível, a relação matemática, ela surge da capacidade térmica e do calor específico. Então, nós fizermos o produto do meio pelos extremos, vamos encontrar que o calor, nessa primeira relação matemática, é dado pelo produto da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Se nós fizermos também o produto do meio pelos extremos, nessa segunda relação, nós vamos encontrar que a capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa do corpo do sistema. Então, substituindo esse valor do C maiúsculo nessa relação inicial, nós vamos ficar que o calor é igual, né, ao calor específico vezes a massa do sistema vezes a variação de temperatura. Então, o calor associado à variação de temperatura, esse calor, por definição, é um calor sensível. Quando a variação de temperatura é positiva, nós temos que o sistema recebe calor. Quando a variação de temperatura é negativa, nós temos que o sistema perde calor. Agora, para nós termos uma visão melhor, vamos resolver um exercício. Então, vamos lá. Vou ler o enunciado. Considerando uma amostra de alumínio cujo calor específico é 0,217 caloria por grama grau Celsius, se a massa da amostra é 50 gramas, qual a quantidade de calor que deve trocar para sua temperatura aumentar de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? Então, aqui como está tendo a variação de temperatura, calor sensível. Qual é a relação? Calor sensível é igual ao calor específico da substância, que nesse caso é o alumínio, vezes a massa da substância, vezes a variação de temperatura que você está analisando. Então, como eu tenho todos os dados do problema, é só substituir, ou seja, o calor específico é 0,217 vezes a massa é 50 gramas, vezes a variação. O que é a variação? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Vai ficar 50 menos 20. 50 menos 20 vai dar igual a 30. Então, nós vamos ficar com a seguinte multiplicação. O calor, né, a quantidade de calor que deve ser trocada é igual a 0,217 vezes 50 vezes 30. Multiplicando esses três valores, nós ficamos com 325,5 calorias. Então, essa é a resposta que nós teremos para que nós possamos variar de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius o alumínio nas condições específicas propostas nesse problema. Então, tem que fornecer esse valor de calor para o sistema para ter essa variação. No mais, é isso. Adeus e tchau. Fui!